Poucas pessoas entendem o que realmente aconteceu no Éden. A queda de Adão não foi apenas o início do pecado. Foi a separação de algo que nasceu para ser uno, corpo, alma e espírito. Desde então, carregamos uma ferida invisível. Vivemos tentando nos curar com remédios para o corpo, conselhos para a alma e promessas para o espírito, mas seguimos fragmentados. Você sente isso? Uma parte sua quer Deus, outra se sabota e outra apenas sobrevive. Há uma revelação escondida desde Gênesis, um segredo que, se compreendido, pode restaurar o que foi perdido dentro de você. Essa não é uma mensagem genérica, é um chamado. Se você está cansado por fora e quebrado por dentro, continue até o fim, porque o que será revelado aqui pode ser o recomeço de tudo. O corpo não é apenas carne e osso, é o primeiro altar que Deus ergueu na terra. Quando formou Adão do barro, ele não criou apenas um ser vivo, mas um espaço sagrado. Cada célula carrega a memória da criação, como se pulsasse ainda o sopro do Éden. Quem já chorou de dor física sabe, o corpo fala. E às vezes, o que ele grita é um pedido silencioso por reconexão com o divino. Na correria dos dias, muitos se esquecem de que esse corpo cansado, marcado por cicatrizes e limitações, é o mesmo que um dia será revestido de glória. O apóstolo Paulo afirmou: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? 1 Coríntios 6,19. Isso muda tudo. Não é um simples invólucro, é morada do Eterno, e onde Deus habita a propósito. As dores que sentimos não são sempre castigos ou sinais de abandono. Às vezes, são lembretes do céu de que estamos vivos e sendo moldados. A coluna que trava, a doença que surge, o cansaço inexplicável, tudo pode ser um eco do espírito clamando por alívio. A medicina trata o sintoma, mas só a presença de Deus toca a origem da ferida. Imagine alguém que serve há anos na igreja, mas vive cansado, com dores sem explicação. Talvez o que falta não seja descanso físico, mas restauração espiritual. O corpo adoece quando a alma se cala. E é por isso que, mesmo com remédios e terapias, há curas que só o óleo do Espírito pode realizar. Ungido é o corpo que ora. É por isso que o cuidado com o corpo é, também, ato de adoração. Não se trata de vaidade ou estética, é reverência. Dormir bem, alimentar-se com consciência, caminhar, respirar fundo, tudo isso pode ser oração em movimento. O templo deve ser mantido limpo, não por imposição religiosa, mas por honra ao Criador que o construiu. Há quem pense que o corpo nos atrapalha espiritualmente, mas é justamente nele que Deus escolheu se manifestar. Jesus veio em carne, tocou, suou, sangrou, mostrou que o corpo pode ser canal de milagre, ponte entre céu e terra. Ao tocar o leproso, ao ser crucificado, ele ressignificou a matéria. O corpo ali tornou-se redenção. Se hoje você sente que seu corpo está falhando, lembre-se, há uma promessa que ainda pulsa dentro dele. Mesmo que os ossos envelheçam, mesmo que os diagnósticos sejam difíceis, o Criador ainda tem planos para esse templo, porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício. 2 Coríntios 5:1. O que é eterno, ninguém pode destruir. Enquanto o mundo trata o corpo como produto, Deus o trata como promessa. Em um tempo onde a aparência é cultuada, o Senhor procura corações quebrantados que saibam que o corpo, ainda que frágil, foi escolhido para carregar a glória. Mas e a alma que habita esse templo? Que vozes ela tem escutado? A alma? Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é? E sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você. E eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus.
Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Essa dimensão invisível que nos habita, onde os olhos não alcançam, mas onde tudo começa. É nela que os traumas fazem morada, que os medos se escondem e que os sonhos sussurram mesmo quando o corpo se cala. A alma sente antes do corpo gritar. E quem já chorou em silêncio sabe, é ali, no invisível, que moram as guerras mais reais. O salmista já perguntou em desespero: por que estás abatida, ó minha alma? Salmo 42:5. E essa pergunta ecoa até hoje em muitos corações cansados. Pessoas que sorriem por fora, mas por dentro carregam um deserto. É possível estar cercado de gente e ainda assim sentir um vazio que grita. Porque quando a alma adoece, nada mais parece fazer sentido. A alma não se alimenta de pão, mas de sentido. Uma palavra pode curá-la, outra pode feri-la por anos. E por isso Jesus dizia: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. A alma tem fome do eterno. Ela sabe, mesmo que esquecida, de onde veio e para onde precisa voltar. Quantas pessoas vivem tentando preencher a alma com distrações? Compras, status, relacionamentos, tudo vira anestesia. Mas anestesiar não é curar. E quanto mais se ignora a alma, mais ela grita em sintomas que ninguém entende. É por isso que muitos não encontram descanso, porque não descansam por dentro. Uma mãe pode cuidar de todos, mas esquecer de si mesma. Um pastor pode alimentar o rebanho, mas negligenciar a própria alma. Há maridos silenciosos, esposas feridas, filhos perdidos em si mesmos, e todos pedindo sem palavras: cura a minha alma, Senhor. Porque há feridas que o tempo não resolve, mas o toque do Altíssimo sim. E quando a alma começa a florescer, é quando encontra a verdade. A verdade cura, a verdade liberta. Não aquela que aponta o erro com frieza, mas aquela que revela com amor. Quando Deus toca a alma, Ele não a acusa, Ele a chama pelo nome. Ele não expõe, Ele restaura. Ele não empurra, Ele acolhe. E esse toque muda tudo. Imagine alguém que foi traído, abandonado, esquecido. A alma dessa pessoa não esquece fácil, mas quando encontra a presença de Deus, algo sobrenatural acontece. O passado continua lá, mas já não define o futuro. É como se uma semente nova brotasse no lugar da dor. E onde havia morte, começa a florescer vida outra vez. A alma, esse campo onde o invisível floresce, precisa ser regada com oração, com palavra viva, com silêncio diante de Deus, porque não se cura correndo, cura-se parando, escutando, rendendo-se, e quando a alma encontra descanso, algo começa a acontecer no espírito. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. Há um lugar dentro de cada ser humano onde o mundo não toca. Um lugar onde o caos não consegue entrar. Esse lugar se chama Espírito, o sopro que Deus depositou no homem, o código divino que nenhuma dor consegue apagar. Mesmo que tudo ao redor desmorone, há algo ali que permanece em pé, a centelha eterna. Quando Deus soprou em Adão, ele não apenas ativou os pulmões, ele ativou o destino. O Espírito é a parte que reconhece a voz de Deus, mesmo quando o corpo está enfermo e a alma confusa. Já notou como, em momentos extremos, algo dentro de você se cala e, ao mesmo tempo, se levanta? É o Espírito reagindo ao chamado do céu. Paulo escreveu em Romanos 8,16: o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso quer dizer que há um diálogo constante acontecendo, mesmo quando não o percebemos. É como uma linha direta com o Criador. Quando o Espírito está vivo, até o silêncio de Deus soa como direção. O Espírito também é resistência. Quantos já passaram por vales profundos e saíram fortalecidos? Não foi só força de vontade, foi o sopro de Deus sustentando por dentro. É o que faz uma viúva levantar e continuar. É o que faz um pai falido encontrar forças para tentar de novo.
É o que move um enfermo a orar com fé, mesmo diante do impossível. Enquanto o corpo sente dor e a alma sente medo, o espírito sente propósito. É ele que nos empurra para o joelho dobrado, para o clamor no meio da madrugada, para a adoração em meio ao luto. O espírito sabe que há mais do que os olhos veem. Ele carrega memórias do Éden e promessas do porvir. Não é à toa que Satanás tenta calar o espírito. Ele sabe que, se o espírito do homem estiver aceso, nenhuma cadeia segura. Por isso ele tenta sufocar com distrações, religiosidade seca, culpa e confusão. Mas o Espírito de Deus é como vento, sopra onde quer, e quando toca o espírito humano, o impossível começa a acontecer. E se há alguém hoje se sentindo fraco, distante, sem forças, saiba, o espírito ainda está aí, talvez abafado, talvez adormecido, mas não morto. Porque aquilo que nasceu de Deus permanece. Basta uma palavra, um toque, um mover, e o espírito desperta. E com ele renascem visões, sonhos, coragem e fé. Mas há algo que o espírito não suporta: a separação de Deus. Quando se cala o espírito, o homem vive, mas está morto. E foi isso que aconteceu no Éden. O corpo sentiu vergonha, a alma sentiu medo, o espírito se calou. E é nesse silêncio que começa o próximo capítulo. Quando Adão caiu, algo muito mais profundo do que um erro aconteceu. O que se rasgou não foi apenas a comunhão, foi a harmonia entre corpo, alma e espírito. Era como um véu sutil, invisível, que os unia em perfeita sintonia. Mas depois do pecado, esse véu foi esquecido, e desde então a humanidade tenta costurar o que foi rompido. O corpo, antes nu e sem vergonha, passou a esconder-se. A alma, antes leve, passou a temer. E o espírito, antes em constante diálogo com Deus, silenciou. Esse é o véu que poucos percebem, o da separação interna. Por isso, a gente que busca a Deus, mas não consegue senti-lo, porque as partes do ser estão em guerra entre si. A ciência tenta decifrar o corpo, a psicologia, a alma, mas só o Espírito de Deus consegue restaurar a unidade original, porque não somos partes isoladas, somos uma obra inteira, e é nessa integração que a cura verdadeira acontece. Jesus não veio apenas salvar a alma, ele veio restaurar o homem por completo. Quando ele curava, não dizia apenas levanta e anda, mas também teus pecados estão perdoados. Ele tocava o corpo, libertava a alma e reacendia o espírito. Era como se a cada milagre o véu invisível fosse sendo reconstituído. Cada cura era um lembrete. Eu vim para restaurar o que se perdeu no Éden. Mas ainda hoje, muitos vivem como se esse véu não existisse. Acham que saúde é só o físico, que emoção é tudo, ou que espiritualidade é fuga da realidade. E vivem fragmentados. Mas o plano de Deus sempre foi a reconciliação de tudo, inclusive dentro de nós. Cristo não veio para consertar pedaços, ele veio para unir o que foi separado. Há quem viva como se fosse apenas corpo, correndo atrás de beleza, força ou prazer. Outros vivem presos na alma, dominados por sentimentos que oscilam. E há quem tente viver apenas do espírito, desprezando o mundo, esquecendo o corpo e as emoções. Mas o homem completo é aquele que entende. Deus quer habitar em todos os níveis do seu ser. É por isso que a restauração precisa começar dentro. Enquanto o véu interior não for restaurado, tudo será ruído. Relacionamentos, ministério, decisões, tudo será turvo. Mas quando a presença toca o coração, ela começa a costurar de novo. O que estava em pedaços começa a se alinhar. E onde havia separação, começa a nascer paz. O véu esquecido em Gênesis precisa ser lembrado. Porque só quando ele é restaurado, o homem volta a ser imagem e semelhança do Criador. Mas o que acontece quando essa costura começa? E mesmo assim o corpo ainda dói. É aí que algo mais profundo se revela. O corpo tem sua linguagem.
Mas quando a alma adoece, ele se torna sua porta-voz. Uma dor nas costas que insiste, um aperto no peito sem explicação, um cansaço que não passa. Muitas vezes não é físico, é espiritual. É o grito silencioso da alma tentando ser ouvida, suplicando por cura, além da medicina. Os antigos profetas sabiam, o pecado não começa com atos, mas com rachaduras na alma. Uma mágoa não tratada, uma culpa que se esconde, um perdão que nunca foi liberado. Jesus, ao curar paralíticos, muitas vezes dizia: "Teus pecados estão perdoados", porque ele sabia que a paralisia não era só do corpo, era da alma ferida. Há estudos que mostram como emoções mal resolvidas adoecem o corpo. Mas a Bíblia já falava disso há milênios. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Provérbios 17:22. Quando a alma é curada, o corpo floresce. E isso não é autoajuda, é revelação espiritual com impacto físico. A oração sincera tem poder neurológico. O arrependimento libera o coração, a confissão quebra correntes e o descanso em Deus acalma até o sistema nervoso. Muitos tomam remédios e eles são importantes, mas esquecem do bálsamo que vem do alto. Só o Espírito pode tocar a origem invisível da enfermidade visível. Já acompanhamos casos de pessoas que, após liberar perdão, viram suas dores crônicas cessarem. Ou que, depois de confessar uma culpa guardada por décadas, voltaram a dormir em paz. Isso é o corpo respondendo à alma que finalmente encontrou repouso, e Deus ainda faz isso hoje. Ele sara de dentro para fora. Imagine uma mulher que vive em ansiedade profunda, fazendo exames e mais exames. Mas o médico diz: "Você está saudável." O que ela tem, ninguém detecta. Mas o céu sabe. A alma dela está em batalha. E o corpo, fiel mensageiro, está apenas dando o alarme. Nessa hora, o remédio é uma oração de rendição. É um encontro com o Pai. E quando alguém decide abrir-se diante de Deus com verdade, como Davi no Salmo 51, algo muda. Davi disse: "Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos." Mas ao confessar, sentiu-se lavado. O que isso nos ensina? Que a cura não é só remédio, é reconciliação. É alinhamento entre corpo, alma e espírito. Mas e quando tudo isso começa a se alinhar, o que acontece? Há um tipo de transformação que ultrapassa a cura. Há um estado de unidade onde o céu toca a terra. E é esse segredo que os antigos homens de Deus conheceram. O que acontecia com eles é o que vamos revelar agora. Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o tomou para si. Moisés subia ao monte e voltava com o rosto resplandecente. Elias foi arrebatado num redemoinho de fogo. O que havia nesses homens? Qual era o segredo? Não era só fé, nem apenas santidade, era unidade. Corpo, alma e espírito caminhando em aliança com o céu. Quando o homem vive fragmentado, sua oração é barulho. Mas quando vive em unidade, até o silêncio se torna clamor. A oração verdadeira não é fuga do mundo, é retorno à forma original, é reencontro com o desenho do Criador. Quando o corpo se rende, a alma silencia e o espírito lidera. Então Deus se revela. Esses homens não eram super-humanos, eram como nós. Sentiam medo, fraqueza, dúvidas, mas aprenderam o caminho de dentro para fora. Eles sabiam que não bastava ter aparência de piedade. Era preciso integridade no ser. Quando Moisés dizia: "Mostra-me a tua glória", ele estava pedindo mais do que poder. Pedia unidade com o Eterno. E quando isso acontece, até o corpo se torna revelação. Paulo declarou: "Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus." Romanos 12:1. O corpo vira altar, a alma incenso. O espírito chama acesa, e Deus responde com sua presença, não em trovões, mas em uma brisa suave. Enoque não morreu, foi levado. Isso nos ensina que há níveis de comunhão onde a morte perde autoridade.
Quando o homem se alinha com Deus por completo, o tempo já não o limita. A eternidade começa agora, e sua vida se torna mensagem. Ele não precisa gritar, sua existência prega. Essa unidade não se força, se constrói. Começa com entrega, se fortalece no secreto, se confirma na obediência. É um caminhar diário, um morrer para si, um ouvir a voz no deserto, um viver de joelhos. Quem encontra esse caminho não precisa de palco, precisa de propósito. O mundo hoje precisa ver pessoas inteiras, não perfeitas, mas curadas, reconciliadas, alinhadas. Gente que vive como testemunho vivo de que é possível andar com Deus, que não se conforma com uma fé de domingo, que vive no ordinário uma comunhão extraordinária, que carrega glória nos olhos e paz nos passos. Mas essa unidade exige renúncia, porque para que o Espírito reine, o ego precisa morrer. E quando isso acontece, algo em nós ressuscita. E então voltamos ao início, à origem. Mas e se essa promessa de unidade ainda estiver ao nosso alcance? E se Deus ainda estiver chamando os que desejam voltar? Agora que você conhece essa revelação, não pode mais viver do mesmo jeito. Quantas vezes seu corpo tentou avisar, mas você ignorou? Quantas noites sua alma gritou, e ninguém ouviu? E seu espírito calado, esperando por um sopro de volta à vida? Você não precisa mais viver fragmentado. Deus está chamando você à unidade, ao retorno, à restauração do templo que Ele mesmo construiu com amor eterno. E a pergunta é, você está disposto a se alinhar por completo? A entregar não só o domingo, mas os pensamentos, os desejos, os hábitos? A deixar que o Espírito Santo habite não apenas seu culto, mas cada batida do seu coração? Não adie, porque cada dia fora de Deus é um passo mais longe de si mesmo. Mas cada decisão por Ele é um retorno à origem. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Ainda temos muito a revelar sobre os mistérios que Deus deixou para os que o buscam de todo o coração.